Entre o ser humano e o ser humano mais próximo, existem quilômetros de distância. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. Não gostamos de pessoas que sofrem. Porque isso nos faz sofrer. Como assim? Você está andando na rua e você pergunta, como é que você está, fulano? E a pessoa diz, eu estou bem. Beleza, a conversa segue. Agora, imagine você encontrando alguém na rua e perguntando como você está. E essa pessoa dizer, eu tô mal, tô com um problema sério, tô com um problema no meu casamento, meus filhos estão usando drogas, eu tô com um câncer terminal. Imagine o clima da conversa nesse caso. A gente pergunta como o outro está, mas na verdade, o que nós esperamos na maior parte das vezes quando perguntamos isso, não é saber como ele está. A gente espera que ele simplesmente diga, tudo bem, beleza, ok, maravilha. Porque quando essa pessoa diz isso, e a gente pergunta mais por educação do que por interesse em saber como a pessoa realmente está, a conversa segue, vocês podem ir para outros assuntos triviais, sem se preocupar com essas mazelas que estão sendo vividas por esse indivíduo. Porém, quando você encontra alguém e essa pessoa ela fala do seu sofrimento, o sofrimento do outro nos faz sofrer. Até o momento que a gente descobre, por exemplo, que tem crianças morrendo de fome na África, etc., ou mesmo em cidades próximas, ou em regiões do interior e etc., enquanto você não sabe do sofrimento dessa pessoa, você não sofre. Mas a partir do momento que você sabe desse sofrimento, isso vai te gerar um mal-estar. Porque você sabe que você está comendo, mas tem gente que não está comendo. Você sabe que você está dormindo numa casa, mas tem gente que talvez na outra esquina que está dormindo ao relento. Então, quando você descobre o sofrimento do outro, ou seja, você está descobrindo, né? Ou seja, ele estava coberto e agora você está descobrindo esse sofrimento e você vê esse sofrimento e você está diante agora desse sofrimento, você agora tem de lidar com essas questões. Ou você se torna insensível, né, àquele sofrimento, e aí entra uma questão que Hannah Arendt vai chamar de a banalidade do mal. Hannah Arendt é uma filósofa alemã, judia de origem alemã. Ela viveu o campo de concentração e depois ela participou assistindo, né, os julgamentos daqueles homens que fizeram tanta coisa terrível na Segunda Guerra Mundial, e eu estou falando especificamente do nazismo. E o que ela descobriu é que aquelas pessoas são pessoas normais. Ele não é tão mal, ele não é tão terrível, ele vai e aperta o botão que solta o gás, que mata milhares de pessoas, mas depois ele volta para casa, brinca com seu filho, janta com a esposa e dorme. Embora esse não seja o nosso assunto, acho que num outro momento a gente pode trabalhar especificamente sobre isso, mas é isso, quando você lida com sofrimento, ou você cauteriza a sua mente, né, você vai criando calos, né, mentais para você não pensar mais naquele sofrimento, para você não estar diante desse sofrimento, para você não se questionar sobre isso. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é, se você não conseguir cauterizar sua mente, cauterizar seus pensamentos, cauterizar as suas ideias, aí você vai sofrer. Você vai sofrer porque você sabe que o outro está sofrendo. E na maior parte das vezes, né, é isso que envolve num relacionamento, né? Quando minha esposa diz que sofre, se isso não me causa sofrimento, é porque tem alguma coisa errada comigo. O normal é que eu sofra pelo fato dela estar sofrendo. Com os filhos, com os amigos, na empresa, com os amigos que você joga bola, com as amigas que você sai para caminhar. Essa é a vida. E é interessante, né? Porque hoje o mundo ele luta pela atenção. E se você olha, por exemplo, você entra num programa como um aplicativo do YouTube e você repara que as propagandas elas estão cada vez maiores. E cada vez passam mais propagandas. Agora você tem uma propaganda antes do vídeo, né? E você tem uma propaganda depois dessa primeira propaganda. Então são duas propagandas agora. E essas propagandas elas estão cada vez maiores. A ideia é, o mundo ele luta pela sua atenção. Ele busca a sua atenção. O marketing busca a sua atenção. Para que você arruma uma vitrine? Por que você passa no Natal, as vitrines estão arrumadas? Por que existe vitrine? Porque o indivíduo, porque a empresa ela quer a sua atenção. Porque tem um outdoor, porque quer a sua atenção. Porque tem propaganda na TV, no rádio, porque quer a sua atenção. E esse mundo que a gente vive é um mundo que está muito disposto a falar. E o tempo inteiro a gente vai criando essa ilusão, esse formato, essa ideia de que o homem de sucesso, de que a mulher de sucesso, de que o indivíduo de sucesso,
é aquele que tem uma grande oratória e com essa oratória ele consegue impactar milhares de vidas. Aquela pessoa é um grande líder porque tem uma grande oratória. E a oratória realmente é um recurso muito importante. Mas que tal se ao invés de termos um curso de oratória, se nós fizéssemos um curso de escutatória? Isso mesmo, escutatória. A capacidade de ouvir, não somente a capacidade de falar, mas a capacidade de ouvir, ela tem sido perdida pela humanidade. E, embora a gente tenha 2 orelhas, né, e apenas uma boca, e você já ouviu isso em algum momento da sua vida, é provável, a verdade é que hoje, cada vez mais, nós estamos dispostos a falar. E parece que quando não tem palavras, o silêncio, né? 2 pessoas, é como se 2 pessoas não pudessem estar juntas em silêncio. Porque o tempo inteiro elas têm a obrigação de estarem falando. E às vezes a comunicação, muitas vezes, ela se dá nessa pausa, nessa escuta, né? E aí quando você olha, por exemplo, para o mar ele só tem condições de refletir a imagem da lua quando ele está tranquilo. Um rio, uma lagoa, só quando ele está tranquilo. Enquanto mais turbulento esse mar, menor é a chance dele refletir a imagem da lua. Da mesma forma, se a alma não está tranquila, ela não pode refletir sobre Deus. Mas também, se a alma não está tranquila, você não consegue refletir naquilo que o outro diz. E às vezes a pessoa está falando sobre um problema, ou mesmo está te acusando, ou mesmo está apontando os seus defeitos, ou está apresentando o sofrimento dela, e a gente está maquinando uma fórmula para trazer uma resposta para essa pessoa. Antes do indivíduo terminar a frase, você já tem a solução. Nós já apresentamos a solução. Não, você faz isso aqui porque a minha avó fez isso aqui, ela estava com essa dor assim, e ela tomou esse chá aqui, e ela fez isso, e ela fez aquilo, e pronto, acabou. Porque quando você lida com o sofrimento do outro e você não tem uma solução para esse sofrimento, então o indivíduo dá suporte, né? Ele está ao lado do outro, eu estou com você, eu estou sofrendo junto com você nesse momento. Eu estou sofrendo com você nesse momento. E nesses casos, o silêncio, muitas vezes, ele é muito mais eloquente do que as palavras. E é interessante, né? A Bíblia vai contar uma história, você provavelmente conhece a história de Jó, o cara que era rico, era íntegro, enfim, o homem mais rico do Oriente, o homem temente a Deus, se desviava do mal. E aí a Bíblia vai dizer que esse cara sofreu um revés muito grande na sua vida, né? Perde os filhos, perde a riqueza, perde a saúde. E agora os seus amigos, eles vêm de várias partes do Oriente para estar com ele. E ali eles ficam 7 dias sentados, né? Porque o costume da época é que aquele que vai consolar, ele só poderia consolar depois que o indivíduo que está sendo visitado, ele começasse a falar. E é isso que acontece. Então Jó começa a falar e na sequência os seus amigos começam a falar. Enquanto eles estavam em silêncio, estava muito bem. Mas depois que eles começam a falar, aí o problema vai aumentando. Em alguns casos é melhor a gente ficar em silêncio do que a gente falar. Mas em outros, o simples fato de você ter alguém que fale, mesmo que não seja o adequado, pode ser vantajoso. Cada história é uma história, cada caso é um caso. E a gente, quando começa a ouvir sobre o sofrimento do outro, a gente começa a fazer essas comparações de sofrimento, né? E a pessoa diz assim, eu tô com uma dor de cabeça. Dor de cabeça? Eu não reclamo por dor de cabeça não, porque eu tenho câncer. Ou seja, a pessoa ela começa a comparar o sofrimento. Aí fala, não, meu filho ele tá muito terrível, meu filho quebrou um copo. Você acha muito um filho quebrar um copo? Meu filho quebrou foi a televisão. Ele bota fogo na casa. Ou seja, você anula o sofrimento do outro. O sofrimento do outro acaba não tendo validade. Por isso ele é anulado, porque o sofrimento de quem tá ouvindo é muito maior. Então ele diz, não, mas o meu marido me dava soco no olho. Aí você começa a comparar sofrimento. E só sabe o quanto um sapato aperta quem calça. Só sabe o quanto um sapato aperta quem calça. Então, é verdade que quando, por exemplo,
eu vou a um funeral ou recebo uma notícia trágica, né? Um divórcio, a perda de um ente querido, uma doença. A verdade é que eu não sei o que o outro está sentindo. Então não é honesto eu dizer, não, eu sei o que você está sentindo, porque você não sabe o que o outro está sentindo. Você tanto não sabe o que o outro está sentindo porque você não é o outro. Mesmo que duas pessoas peguem o mesmo diagnóstico, por exemplo, de uma doença terminal, estão com câncer, ambas as pessoas estão com câncer. E a gente sabe que o câncer não é uma doença terminal, mas eu estou só explicando para você aqui. Então, duas pessoas pegaram a mesma doença, mas essas duas pessoas elas lidam de forma diferente com a doença. Por que elas lidam de forma diferente com a doença? Porque elas são pessoas diferentes, cresceram em ambientes diferentes, têm vivências diferentes, caminhos diferentes. E mesmo se essas duas pessoas fossem gêmeas, ambas tivessem a doença no mesmo estágio, ainda assim uma não saberia o que a outra tem. Não conseguiria saber o que o outro está sentindo, porque só é possível saber o que o outro está sentindo quando você é o outro. E a verdade é que se você é você, você não é o outro. Então, ouvir o outro é uma das coisas mais poderosas, mais impressionantes, mais lindas, mais maravilhosas que você pode fazer para alguém. Ouvir o outro. Não estou falando não tô falando de dar fórmula mágica, não estou falando aqui de ensinar, eu estou falando de participar com ele nesse sofrimento. Estou falando de chorar com os que choram. Estou falando de sorrir com os que sorriem. E essa questão de você estar ao lado do outro, num momento como esse, eu estou aqui com você. Eu não tenho as respostas para isso, eu não sei o que você está sentindo. Eu não consigo dimensionar a sua dor, mas eu estou aqui com você. E ouvir o indivíduo dessa forma, e aí não é para exercer juízo de valor, nesse momento é para, abraçar o outro, mesmo que seja apenas com a sua escuta. Nem que seja apenas com a sua escuta. A escutatória, né? Esse é um texto que eu acho que vale a pena você ler, é um texto de Rubem Alves, que ele vai refletir sobre essas questões e sobre outras questões também. Essa incapacidade da sociedade moderna em ouvir e a prontidão em falar, ela vai em oposição a um modelo que foi escrito, né? Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Ou seja, às vezes o silêncio ele faz bem para quem fala e às vezes o silêncio faz bem para quem ouve. O simples silêncio. E às vezes algumas pessoas me perguntam, tá, mas o que eu faço? Eu tenho um amigo que está com depressão, o que eu devo fazer? É uma pessoa que está pensando em cometer suicídio, o que eu devo fazer? Claro, a primeira coisa é ajudar essa pessoa a procurar ajuda especializada, né? Psiquiatra, psicólogo, isso é básico. Mas para além disso, que eu já mencionei aqui, é você dar o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. E é o seu tempo de estando próximo dele, ouvindo. Então é muito comum em pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? Eles não têm espaço para falar das suas dores, não tem espaço para falar das suas mazelas, não tem espaço para falar do seu sofrimento. E esse indivíduo que não tem espaço para compartilhar isso, porque na medida que ele fala sobre uma coisa, ele analisa aquilo que está sendo falado, e às vezes ele vai tendo caminhos diferentes, insights diferentes, perspectivas diferentes. Então, talvez uma das coisas mais importantes que você possa fazer, alguém que está ansioso, minha amiga está ansiosa, meu amigo está depressivo, essa pessoa está tentando, pensa em cometer suicídio, tá, ideação suicida, beleza. Claro, para além das questões profissionais, que eu já falei para você aqui, ouvir essa pessoa. E para ouvir, você tem que dar tempo. E tempo é a moeda mais importante do universo. O que é mais importante do que seu tempo? Seu dinheiro não é mais importante do que seu tempo. O seu tempo, até a sua saúde, é menos importante do que o seu tempo. Porque se acabou o tempo, não adianta mais ter saúde.
E dessa forma, então eu quero dizer para você, nesse momento de reflexão, dispense uma vida que não possua a capacidade de ouvir, mas a capacidade de ouvir especialmente com o coração. Nos encontramos no próximo programa.